Uma boa noite. Vou fazer um vídeo aqui bem rapidinho para vocês, só para vocês dormir pensando nesses versículos, né? Para que vocês não pisem em quem nos deu a nossa salvação, né? Não pise em cima das Santas Escrituras. Se ele deixou escrito, é para ser cumprido, não é para ser pisado. Eu tô vendo que estão pisando em cima dele, em cima do altar. Com quem? Com quem nos deu a nossa salvação, com quem morreu por nós lá na cruz do Calvário. Não fazeis isso com ele não, ele não merece não. Tem muitas coisas que eu suporto que eu só não falta suportar. Principalmente quando eu vejo sair de boca de pessoas, entendeu? Que não deve fazer isso. Todo elogio, eu já falei pra vocês, todo elogio, toda honra é dada ao Senhor. O povo fala das idolatrias que tem no tempo católico, mas os evangélicos são piores. São piores. Eles são piores. No lugar dele elogiar ao Senhor, o Deus de Israel, ele elogia o ser humano. No lugar dele dar honra e glória a Deus, ele dá ao ser humano. Bora pro versículo. Eu gosto de falar só nas Santas Escrituras. Porque se vocês não temem as Santas Escrituras, vocês têm que ter medo de Deus. Já que vocês não temem as Santas Escrituras, vocês devem ter medo de Deus. Medo do Messias. Que ele veio ao povo de Israel. O povo de Israel rejeitou. Então vocês devem ter medo dele. É o que está escrito. Ele falou. Porque já que o ser humano não teme a palavra do Senhor, tem que ter medo. Entendeu? Por quê? Porque ele é amor. Ai, Deus é amor, Deus é amor. Com certeza Deus é amor. Mas lembrai que ele também é justiça. E a palavra dele é que vai condenar. Pisou em cima da palavra dele, ela que vai te condenar. Presta bem atenção no que eu estou dizendo a vocês. Pisou em cima das Santas Escrituras, ela vai condenar vocês. Bora pra cá, ó. A religião de aparência dos fariseus. Religião de aparência, né? Religião de aparência. Por isso que eu digo a vocês. Não é pregar religião. Nós temos que pregar salvação, arrependimento de pecado e não fazimento de pouco. Isso, em cima do altar dele fazendo isso, as pessoas não respeitam mais Deus e nem tão pouco tem medo dele. Por isso que o dia do Senhor vai ser um dia de ira. É o que está escrito lá no livro do Apocalipse. O dia dele vai ser um dia de ira. Então, a terra está o quê? Prestes a passar por isso. Mas por causa de quê? Por causa de negligência, eu falei de vocês mesmo. Porque conhecendo as Santas Escrituras, vocês fazem questão de pisar por cima. Bora pra cá, ó. Medo tá dizendo isso por quê? Porque tá escrito. Se eu escuto isso da boca de alguém que lê a palavra de Deus, que pisa por cima, então, será que não vai ter consequência? Vai ter sim. Deus não é um Deus que vocês vão brincar com ele e vai ficar impune, entendeu? Deus não é Deus que as pessoas brinquem com ele e fiquem impune, entendeu? E eu vou começar do versículo que eu vou ler aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou começar do versículo 1, Mateus 23, vou começar do versículo 1 e vou saltear. Vou lá pro versículo 6 não, pro versículo 7, versículo 7, versículo 8 e versículo 9. É o versículo que tem uma grande importância para nós, ó. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés está está assentado. Isso aqui é verdade. Ó, na cadeira de Moisés está assentado os escribas e os fariseus. Mas o Senhor vai tirar tudinho. O Senhor vai tirar. E nesses versículos aqui vocês têm que prestar bastante atenção, que eu vou ler para vocês. Nessas cadeiras que tem pessoas sentadas, que não são pessoas de honra, que honram o Senhor vai retirar elas de lá, para que se sente quem é o quê? Quem honra ele, quem respeita ele, quem dá o que? Crédito à palavra dele. Todas as coisas que vós dizem que observai e fazei-as, mas não procedia em conformidade com as suas obras, porque dizem
e não fazem. É verdade. Diz, mas não faz. Diz, mas não cumpre. É o que o Senhor está dizendo nas Santas Escrituras. Diz que é para a gente se santificar, mas não se santifica. Diz que é para a gente seguir Jesus, Jesus é o caminho, mas não segue a Ele. Então, para você ver, né, ó. Vou repetir o versículo 3. Todas as coisas, pois que vós dizem que observais e fazei-as, mas não procedes em comunidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Verdade, verdade, verdade. É o versículo que eu for ver se tu leu mesmo, versículo 3. Continuar, agora eu vou pro versículo 7. As saudações. Agora o Senhor vai falar forte. Vai falar forte com essas pessoas que sobem ao altar. As saudações nas praças e o serem chamado pelos homens, Rabi, Rabi. O Senhor está divertindo. Na palavra dele, o Senhor está divertindo. Ó. As saudações nas praças e o serem chamado pelos homens, Rabi, Rabi. Glória a Deus. Versículo 8. Vós, porém, não quereis ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre. E glória a Deus. Mas o Senhor fala nas Santas Escrituras. Ele não deixa nada impune. Entendeu? Ó? O elogio que é para ser chamado de Rabi só existe um. Só o Senhor, Deus Altíssimo. Ó, e aqui ele está divertindo. Ó. Agora pisa por cima, que é costume do ser humano pisar em cima das Santas Escrituras, né? Ó, mas a esposa do Senhor está aqui para defendê-lo, entendeu? Com unhas e dentes. Ó, vós, porém, não quereis ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Só ele que pode ser chamado de Rabi, de mestre. Glória a Deus. Mas não vou parar não, vou continuar. Que foi que diz que eu vou parar? Eu não desisto. Não desisto de modo, de maneira nenhuma. Aí que eu continuo. Ó. Vou repetir o versículo novamente. Vós, porém, não quereis ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Todos nós que estamos na face da terra, todos nós somos irmãos. Aqueles que estão lá dentro da congregação se congregando, todos nós somos irmãos.